Diário Mais está de volta e eu estou recebendo aqui com muito carinho doutora Mônica Matos, fonoaudióloga, e a gente está falando um pouquinho sobre dislexia, esse palavrão aí que a gente tem ouvido falar pra caramba aí nas escolas, né? E ela está explicando aqui pra gente do que se trata, né? Então, voltando aqui ao nosso assunto, né? Eu deixei uma perguntinha no ar, você deu o exemplo da criança que tem essa dificuldade aí para falar, né? Para se encontrar aí. E aí você deu o exemplo da criança de 3 anos? Foi 3 anos, né? 3 anos e meio. Falando, né? O pão está em cima da mesa, ele fala o pão está, e aí não sabe falar o resto. Isso. Né? Então eu te perguntei até que ponto isso não pode ser assim uma memória, uma falha na memória, que esqueceu o nome da mesa, mas ele sabe que é o nome da mesa. Aham. Então, o que vai apontar, né, se a gente pode estar pensando em alguma dificuldade, é a frequência disso. Eventualmente, às vezes a criança está interessada em fazer outra coisa, está pensando em outra coisa, e é normal que isso aconteça, né? Agora, se eu começo a perceber isso com uma certa frequência, né, ela está apontando para mim que ela tem dificuldade de acessar o arquivinho dela de memória, de palavras, né? E que é uma característica do disléxico. Quando a gente vai avaliar, a gente vê que esse acesso, a recuperação da informação, a memória para palavras, para sons das palavras, está prejudicada. Tanto que eles fazem, né, trocas no momento da leitura. Se está escrito bola, pode ler pola. Está escrito prato, lê parto. Tudo tem a relação com a parte fonológica, de processamento de som, da sequência de sons. Tá. Agora, bom, isso quem vai realmente conseguir perceber é a mãe, porque está ali todos os dias em casa fazendo essa observação, e provavelmente a professora aí da escola, quando ele já está numa idade pré-alfabetização, na própria alfabetização, a gente já consegue identificar isso. Tendo essa suspeita, pode acontecer de ter uma dislexia aqui. Como é que eu faço esse diagnóstico? Como é que a professora pode procurar? Quem ela vai procurar? Sim. O diagnóstico do transtorno da dislexia, ele só é dado a partir do 2º semestre do 3º período escolar. Né? Que agora, antigamente era 3ª série, né? Agora é 2ª série, né? Hoje é 3º ano. 3º ano, né? A partir desse período. Por quê? Porque pressupõe que a criança foi exposta ao aprendizado da leitura. Se ela não foi exposta, se ela não aprendeu, eu não posso dizer que ela tenha um transtorno. Sim. Né? Mas, antes disso, eu posso estar atenta a esses sinais que eu comentei, né? Então, se a professora já percebe, na turminha dela, crianças já com 1 ano e meio, até 2 anos de idade, não fala nada, eu tenho que, no mínimo, buscar uma avaliação de um fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo vai direcionar para... Até que idade? 1 ano e meio tem que começar a falar. Chegou palavras já. Palavrinhas, Tá. As crianças mais rápidas começam a falar com 1 aninho. Às vezes, crianças um pouco mais lentas começam a falar com 1 ano e meio. Mas até 2 anos tem que estar falando. Com uma palavrinha ou outra tem ali que estar prontinha. falando. Se isso não está acontecendo, eu tenho que buscar ajuda do fonoaudiólogo, que é o profissional capacitado para fazer essa avaliação. E ele vai direcionar, é necessário que faça uma avaliação auditiva. Então, vai encaminhar para ser feita uma avaliação auditiva. Eu preciso que o médico, o neurologista, olhe essa criança. Né? Eu preciso ver como é que está esse cérebro. Então, o neurologista vai fazer essa avaliação. E o fonoaudiólogo vai intervir, vai começar a intervenção. Muitas vezes... a partir dessa intervenção, a evolução que essa criança demonstra é que vai me direcionar para o que é, de fato, o quadro daquela criança. Se eu posso suspeitar. Então, vamos supor, a criança
foi para o tratamento. Eu começo a observar que ela é uma candidata, né, à dislexia. Ou seja, ela já está fazendo ali um acompanhamento com a fono. Já desde cedo. Tá. Já desde cedo. Eu preciso estimular essa linguagem oral, porque a escrita e a leitura dependem disso. Sim. É uma consequência disso. Então, se eu tenho uma criança com a alteração de linguagem oral, demorando para falar, ou com muitas trocas, eu posso esperar que essa criança, mais tarde, tenha problemas de leitura e de escrita. Então, eu já tenho que intervir ali. Agora. E aí a gente vai fazendo acompanhamento dessa criança. Dá alta, depois retorna, porque vai chegar um momento que eu preciso checar as habilidades que são importantes para a leitura e para a escrita, por volta dos 5 anos. Então, eu não posso ficar esperando. Eu vou ter o diagnóstico só lá na frente. Mas enquanto eu não sei dar o nome, eu não faço nada pela criança, não. Eu já sei... Tem que ir estimulando para... eu já sei quais são os prejuízos que aquela criança pode ter. Então, eu vou estimular para que ela alcance essas habilidades. Para que no futuro os prejuízos, né, sejam menores. E aí, ou seja, você está dizendo aqui que não é uma coisa assim, vou diagnosticar aqui rapidinho, tem um tratamento, pronto, acabou. Não, é um processo aí a longo prazo, né? Para se descobrir, diagnosticar de fato, tratar, né? E aí essa criança, ela consegue ter uma vida escolar dentro da normalidade? Desde que tenha o acompanhamento correto, desde que exista uma parceria com a escola, né? Porque onde é o maior problema dessa criança? Sem dúvida nenhuma. É na escola. A leitura é uma função primordial. Para todas as outras matérias. Para todas as disciplinas. Né? A vida dele depende dessa função. Se a escola conseguir estabelecer uma boa parceria com os terapeutas, com a família, essa criança tem toda a condição de chegar onde ela quiser. Claro que é uma criança que vai ter mais dificuldade. Se você vai precisar ler o seu texto uma vez, né? A Nina tem que ler lá a programação dela, o texto, vai precisar fazer essa leitura uma vez. De repente, uma outra pessoa disléxica vai precisar ler 2, 3, ou lançar mão de outros recursos, como auditivos, então grava e se escuta. São outros recursos fora a leitura, mas a vida é... Né, ela é possível fazer faculdade? Tudo. É de um bom prognóstico, desde que tenha isso que eu mencionei, essa parceria, e quanto mais cedo houver a intervenção. Se eu começar lá atrás, agora se eu começo, a criança está no 5º ano, né? Então, o prognóstico não vai ser o mesmo. Entendi. Então, assim, recadinho para quem está em casa é que a mãe realmente fique atenta a esse desenvolvimento aí, desde lá de trás, né? Vem acompanhando aí, relatando sempre com uma fono, para ver se realmente é uma dislexia, né? E poder lançar mão desse tipo de tratamento, para que a criança tenha aí uma vida escolar dentro da normalidade. Agora, eu não sei se a dislexia entra no mesmo caso do déficit de atenção. Existe alguma lei que protege essa criança dentro da escola, com provas diferenciadas? Dentro das escolas, as escolas já estão adotando, sim. Agora, mais para frente, vestibular, a gente já alcançou algumas coisas, mas assim, municipais, sabe? Ainda não existe uma lei, né, nacional, pelo que eu saiba, que dê esse respaldo. Você tem algumas leis que são municipais que amparam, né? Mas vai chegar lá, porque tem muita coisa acontecendo por aí. E assim, é uma pena que isso não aconteça, porque é como uma pessoa que precisa usar um óculos, né? Você imagina, você tem uma alteração visual, mas você não pode usar um óculos para ler. Vamos colocar assim, você vai ter que fazer sua prova,
né? Sem condições. Sem fazer uso do óculos. É a mesma coisa, só que não se trata de uma questão aparente, né? Como é a questão visual, por exemplo. Né? É uma questão, a gente está falando de funcionamento do cérebro. E até hoje ainda não existe uma maquinazinha, um chip, alguma coisa que se possa colocar para que por enquanto, por né? enquanto, porque né? A coisa está avançando tanto que de repente já descobrem, né, alguma coisa aí, né? Para dar esse startzinho de repente, né? É verdade. Mas você acha que, porque assim, não se falava desses tipos de transtornos, de distúrbios, enfim, há uns anos atrás, né? A coisa vem evoluindo aí com o passar dos anos, tem melhorado bastante, inclusive, não só para as crianças, mas as mães dessas crianças também, que ficam super aflitas com esses tipos de... São pequenos problemas, mas que podem se transformar num problema grande lá no futuro, né? Muitas crianças, né, antigamente, o que acontecia eram taxadas como burras, né, desinteressadas, e aí abandonavam. Malandro, você é malandro, não gosta de estudar. E aí acabava abandonando os estudos, né, porque não se sabia o que realmente acontecia. Hoje, com todo o avanço tecnológico, já existem, né, pesquisas e que não para a gente diagnosticar o disléxico, né? São exames de neuroimagem refinados que já comprovam que a área do cérebro de uma pessoa que não tenha dislexia ativa determinadas áreas. Do sujeito que tem a dislexia, são outras áreas que são ativadas. Porque antes não tinha como se fazer isso. Então, a ciência foi ajudando muito, e por isso hoje fica mais fácil, né, ter atenção para esses casos. Eu acho que todos esses estudos aí, todas essas pesquisas, tudo que vem sendo descoberto desde então, né, tem ajudado bastante, porque a gente vê uma inclusão muito grande nas escolas, né, principalmente as escolas particulares, e aí eu realmente não sei como estão as escolas municipais aqui com relação a essa inclusão de alunos disléxicos ou com outros tipos de transtorno. Eles têm acompanhado a turminha, de certa forma, naturalmente, normalmente, até ingressar na faculdade, né? Assim, as escolas estão buscando, né? É uma construção, de fato, porque, pelo menos aqui no Brasil, a coisa começa a partir de uma determinação, né? Não a partir de pesquisas que vão te respaldar para que funcione dessa ou daquela forma. É preciso que venha primeiro uma lei para depois as pessoas começarem a buscar como lidar com as coisas. Então está sendo um processo, né, que cabe a nós, profissionais, a família, né, e a escola. Né, trocando com o outro para que a gente possa conduzir a vida acadêmica dessa criança e social, porque é a vida dessa, né, dessa criança no futuro que está em jogo, né? Bacana. Gente, o tema é super interessante, assim. Eu acho que um pouquinho aqui do que a gente tricotou deu para dar uma luzinha, assim, acender uma luz, de repente, de alerta para você que tem um filho em casa e que tem lá esses momentos, né, esses rompantes, assim, de esquecer, ou que não está falando dentro da idade que a doutora falou aqui. Enfim, eu acho que deu para a gente dar uma luzinha aí em casa, né, para quem estiver passando por esse probleminha aí, já ficar alerta e realmente procurar, então, aí uma ajuda, porque ela existe, ela está aqui, né? E mais precisamente no Diário Mais, a ajuda está aqui, doutora Mônica Matos, né? Vou pedir para colocar o telefone dela embaixo para a gente, por favor. Alá 2742-6402. Ficou com alguma dúvida? Quer marcar um cafezinho com a doutora Mônica, bater um papo, tirar sua dúvida, ver se você realmente precisa dessa ajuda? Pode dar uma ligadinha para ela, com certeza vai te receber com o maior carinho do mundo. Combinado? Conheço, já há bastante tempo, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi super muito obrigada. Esclarecedor, muito bom, né? Que bom. Mas aí eu quero te fazer um convite, eu nem sei se você pode falar desse tema, mas eu já queria te fazer um convite para a gente falar sobre descalculia.
Difícil, Vamos né? conversar depois. Difícil, porque não é só dislexia, aí tem a descalculia também, Tem né? muito diz por aí, Tem né? muito diz por aí, né? Mas a gente vai conversar. Obrigada, Mônica. Nada, querida. Eu que Parabéns agradeço, pelo tá? trabalho, Muito tá? obrigada. Vou chamar o intervalinho comercial, coisa rapidinha, mas eu tô voltando. Não sai daí, hein? Tô te esperando aqui de volta.